Então, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler, desde o versículo 17, fazer uma boa leitura aqui. Então, 1 aos Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Abra os olhos e os ouvidos. Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha, o centro da ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Até que ele venha, até a sua segunda vinda. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vamos orar. Deus, acabamos de ler a tua palavra, que é a verdade, Senhor. Precisamos muito que teu Espírito nos convença com a verdade, Senhor. É coisa tão simples isso, porém profunda, assim. Haja uma grande obra do teu Espírito no nosso coração, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que eu estou fazendo? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, mais uma vez, você que já ouviu muitas vezes isso, quando eu participo da ceia, estou anunciando: olha, Cristo já fez a obra perfeita, ele já morreu. E anunciar a morte do Senhor nada mais é do que pregar um evangelho completo. Então, todo culto de ceia eu abordo uma faceta do que a morte do Senhor representa para cada um de nós. Essa semana eu ouvi uma frase de um pregador que, quando eu era novo na fé, eu estava começando minha vida espiritual, quando eu ouvi essa frase, isso há muitos anos atrás, me causou muito medo, me causou uma inquietação muito grande no coração e muito medo. Eu ouvi o pregador dizer assim: o diabo trabalha 24 horas contra você. E qual é o antídoto contra alguém que não dorme e trabalha 24 horas contra mim? Então ele dizia: então você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisas para você poder combater isso. E quando eu ouvi isso naquele tempo, eu fiquei muito
perturbado. Por quê? Porque eu era incapaz de fazer tanta coisa para combater o inimigo. Então, hoje eu quero abordar esta faceta que na morte do Senhor na cruz, o inimigo foi destruído, não é? E nós temos que entender uma coisa: nenhum homem comum como eu e você é capaz de vencer o diabo. O diabo é um ser que existe antes que o planeta Terra existisse, não é? E ele viveu na presença de Deus. Ele não era diabo, ele conhece os céus. Ele era um querubim, né? Até que ele quis ser igual a Deus, dar um golpe no governo de Deus, assumir o lugar de Deus. Ele foi amaldiçoado e se tornou o diabo, o nosso inimigo. Então o diabo é um inimigo muito inteligente. Nenhuma mente humana, nenhuma estratégia humana vence o diabo. Você tem que entender isso. Eu posso fazer 1001 regra, 1001 jejum, 1001 coisa. Isso não vence o diabo. Isso pode, na cabeça de quem não conhece a verdade, ficar meio consolado que ele está sendo protegido, né? Protegido por essas coisas, porque ele não conhece a verdade. Mas o diabo é um ser muito inteligente. Nenhum homem comum é páreo para ele. Nenhum homem comum é páreo para ele. Você pode gritar, orar, jejuar, espernear, ungir, lavar, levar chave, que tudo isso aí não tem nenhum poder contra o diabo. Então foi por isso, meus irmãos, que para que o diabo fosse vencido, Deus se transformou num homem, porque nenhum era capaz de vencê-lo. Então Deus se transformou num homem e ele vem pessoalmente em forma de homem derrotar o diabo no território dele. Você tem que ter bastante clareza na tua mente sobre esta verdade. Então vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, vamos ver aqui uma palavra de Deus, que ele falou com a serpente que enganou a mulher. Então Gênesis 3:15. Vamos ler desde o 11, né? Versículo 9, Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore que ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora, olha o que Deus fala para a serpente, já desde lá do comecinho, já vem uma palavra de Deus de derrota total sobre o inimigo. Então disse Deus, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora presta atenção nesse versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Agora olhe: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus, logo no começo, primeiro ele amaldiçoou a serpente. Depois ele disse que haveria uma inimizade entre ele e a semente da mulher. Então a mulher produziria uma semente que seria ferida no calcanhar, mas feriria a serpente na cabeça. Quem é essa semente que a mulher produziu? Deus já está dando uma palavra profética que no futuro a mulher produziria uma semente. Cristo viria em forma de homem. A semente da mulher, e este que sairia da mulher seria ferido no calcanhar, porém ele feriria a serpente na cabeça. Então presta atenção nisso que eu vou te dizer. Quando uma pessoa tem um derrame, o que acontece? O derrame acontece aonde? Aqui, na mente, no cérebro. Sim ou não?
Se o derrame acontece do lado direito do cérebro, qual a parte do corpo que paralisa? O esquerdo, e vice-versa. Agora, se o derrame acontece dos dois lados, o que acontece? O corpo todo para. Sim ou não? Ele se torna um corpo estragado e geralmente a pessoa vai entrar em coma e vai morrer. Agora imagine essa palavra de Deus para a serpente. Você o ferirá, será ferido no calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Então imagine uma cabeça ferida. O que acontece com todo o corpo? É um derrame total. É uma falência total. Você pode ferir a perna, os pés, mas se a tua cabeça parar, se ela for esmagada, se o seu cérebro for ferido, o que vai acontecer com o resto do teu corpo? Falência total, caminho da morte. Por quê? Porque o cérebro comanda tudo. Agora imagine a semente da mulher, que é Cristo, ferindo o diabo na cabeça. E o corpo do diabo? Falência total, entrou num colapso, numa degradação, numa falência, numa destruição total. Vocês estão entendendo isso ou não? Agora, aonde se cumpre? Aonde se cumpre o diabo ser ferido na cabeça? Aonde se cumpre? Quem quer me responder? Onde aconteceu isso? Na cruz do Calvário, meus irmãos. Então, você tem que entender o que aconteceu na cruz, onde houve o sacrifício, a morte de Jesus Cristo. Então, ali na cruz, a Bíblia deixa claro, foi ali na cruz, na morte do Senhor, nós vamos participar da ceia. A ceia é anunciar a morte do Senhor. E tudo aquilo que vem de anunciar a morte do Senhor. Então, ali na cruz do Calvário, o diabo foi ferido na cabeça. Se ele foi ferido na cabeça, todo o corpo dele é um fracasso, é uma falência, é uma derrota total. Então, eu já vi pessoas com derrame. Meu pai teve derrame. Eu cheguei lá, quando eu o vi na cama, todo o resto do corpo estava parado, nocauteado, destruído. Ele ficou em coma, em pouco tempo se foi embora, partiu para outra vida. Então imagine a grandeza do que Cristo fez na cruz e a destruição que o diabo sofreu na cruz do Calvário. Você consegue enxergar isso comigo? Então vamos a alguns textos da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos voltar para a cruz. Eu não consigo sair disso. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2. Essa folha da tua Bíblia deve estar desgastada, de tanto que você já abriu aqui. Colossenses 2, versículo 14 e 15. O que diz? Primeiro, Paulo, nesse capítulo 2, está orientando e centralizando Cristo em tudo, mandando-nos tomar muito cuidado para não ser enredados, para não ser aprisionados, né? Mas vamos ler desde o versículo 13. Não, vou ler aqui desde o versículo 8, desde o versículo 6. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Agora preste atenção. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então eu tenho que entender isso, o escrito de dívida. A lei era o escrito de dívida que me condenava, que mostrava o meu defeito, as minhas falhas e me condenava, eu não tinha como sair disso. Então, a Bíblia diz que Cristo removeu, esse escrito de dívida era contra nós. Como se tivesse uma nota promissória dizendo, você é culpado e você é condenado, não tem como sair disso. Então Cristo pegou esse escrito de dívida que era contra nós. Ele levou isso para a cruz e ele encravou na cruz, desfez, acabou o escrito de dívida na cruz do Calvário. Então, se você tem um credor, se você deve para alguém, você está sob o domínio de quem você deve. Mas se você pagou a sua dívida, esse credor não pode fazer mais nada contra você, porque você quitou o que devia. Nem sobre você pesa qualquer dívida. Então, Cristo cravou na cruz o escrito de dívida, tudo aquilo que nos acusava, que era contra nós, os nossos pecados e delitos, foi cravado e desfeito na cruz. Cristo quitou a dívida na cruz. Então, qual era a legalidade do diabo sobre a humanidade? A dívida, o pecado. Mas quando Cristo quita o nosso débito na cruz, ele crava o pecado na cruz, o que acontece? Nós não devemos mais nada, então o diabo não tem poder mais. Não tem mais legalidade sobre a vida de quem quitou o seu pecado. Está bem claro isso na tua mente? Então, Cristo não tinha outra coisa que pudesse quitar a dívida, dinheiro, dólar, real, ouro, prata, não podia fazer nada. Só um sacrifício perfeito era capaz de quitar a dívida, de cravar o escrito da dívida que era contra nós, era prejudicial. Então ali na cruz foi cravado. E depois? E o que ele faz em seguida? Olha lá. E despojando. O que é despojar? É desfazer a autoridade, quebrar o domínio, quebrar a força, né? Tirar o domínio da pessoa, enfraquecê-la, reduzi-la a nada. Isso é despojar. Então, olha lá, depois que ele quita a dívida, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tem uma tradução que fala triunfando deles em si mesmo. Eu prefiro essa, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, meus irmãos, Cristo quitou tudo, ele quebrou o poder do diabo, despojou o diabo, né? E despojando os principados e potestades. Então, toda a autoridade espiritual do mal, todo o poder do mal, o diabo e os seus demônios, foram despojados na cruz do Calvário, privados de posse, enfraqueceram, perderam domínio, foram reduzidos a nada por aquilo que Cristo fez. Você acredita nisso? E Cristo triunfou deles na cruz. Então eu e você nunca faríamos isso. Nenhum pecador era capaz de fazer isso. Por que é tão eficaz esta destruição do diabo na cruz do Calvário? Porque ele foi feito pelo homem Deus, o Deus homem. Então, ainda que o inimigo não durma e fique querendo lutar contra mim 24 horas por dia, eu tenho que saber que ele é um inimigo vencido, derrotado, despojado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não é um olhinho que vai cumprir isso na minha vida. Não é uma fitinha, uma rosa que vai cumprir isso na minha vida. O que mantém a vitória é o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então presta atenção, meu irmão. Está aí na tua Bíblia, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está escrito. Então isso é verdade. Isso é verdade. Eu não posso ir lá no Velho Testamento e ver um quadro do diabo como
como Daniel 10, que Daniel está 21 dias fazendo jejum e orando, e a resposta vem, mas o príncipe da Pérsia paira lá no ar e fica lutando contra o anjo Gabriel, mas Daniel está jejuando, aquela batalha, né? Naquele tempo existia a cruz, naquele tempo Cristo havia morrido. Não havia, é uma situação totalmente diferente. Então, você não precisa ficar fazendo jejum de Daniel, é tudo invencionice, porque quem não confia na cruz vai confiar nisso. Então, uma coisa é você ver o diabo do Velho Testamento, onde Cristo ainda não havia pisado aqui no mundo, vindo como Cordeiro de Deus e indo para a cruz. Então, naquele tempo houve aquilo, era necessário aquilo. Mas pegar 10 de Daniel e trazer para a nova aliança, e ficar dizendo, você tem que jejuar muito, porque olha o diabo, ele está pairando aí, você tem que atravessar isso, criar esse cenário de batalha do Velho Testamento, isso aí mata a fé de qualquer um, e é o mesmo que dizer, olha, Cristo não despojou o diabo na cruz do Calvário. O que Cristo fez não foi nada, sou eu, que com o meu jejum, com o meu esforço, que eu tenho que fazer isso, é isso que vai me... Não é, meus irmãos, isso é você... Isso é um fracasso, porque você vai querer confiar em coisas e não no que Cristo fez. Então aquilo foi para Daniel, mas para nós, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus Cristo desfez o poder do diabo, quebrou o poder do diabo. Agora isso aqui é válido para quem? Para quem não conhece o Evangelho, ele está na mão do diabo. Eu não posso pegar e comparar você, um crente, com alguém que está perdido e não conhece a verdade. Você vê pregações que a pessoa compara o crente com o incrédulo, como se estivesse tudo dentro do mesmo caldeirão. A pessoa que está no mundo, que não é salva, que não conhece a verdade, ela está na mão do diabo. Mas você que é salvo, é um liberto da mão do diabo, é um salvo. É ou não é? O escrito de dívida já foi pago, o diabo já foi despojado, a sua posição em Cristo é outra. Eu não posso andar como um perdido e achar que o diabo tem o mesmo domínio que tem na vida do perdido na minha vida, porque eu já sou salvo, sou ou não sou? Então o diabo foi despojado, meu irmão. Esse inimigo, a tática do diabo é levar a pessoa a sair da verdade e crer na mentira. Então a batalha contra o diabo, não esqueça isso, não é o quanto eu grito, quanto o nome de demônio eu falo, e quanto eu... Não, a batalha contra o diabo é entre a verdade e a mentira. A verdade é a verdade, e se a mentira, a pessoa quer na mentira, então essa é a batalha, é entre a verdade e a mentira. Então se isso aqui está escrito, veja bem, isso aqui é nova aliança. É depois da morte do Senhor Jesus na cruz. É depois que se cumpriu o sacrifício perfeito. Então, eu não posso desfazer um texto desse e ir para a velha aliança e pôr medo em todo mundo de novo. Fala, olha, Deus permitiu que, está vendo Jó contar a história de Jó. Mas naquele tempo não existia a cruz de Cristo. Hoje existe a cruz de Cristo. Cristo já veio. E aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, o maligno não toca. Se você quiser acreditar que ele te toca, o problema é teu. É a tua cabeça que não crê. Mas eu não acredito que o diabo pode tocar. Eu não acredito. E vou pregar isso para vocês muito. Vou pregar e não vou pôr medo e neurose na tua cabeça. Agora, meu corpo está sujeito a ficar enfermo. Tal não está, é o corpo do pecado. Nós estamos vivendo num mundo que vamos enfrentar os mesmos problemas que qualquer um. Mas que o diabo foi despojado na cruz do Calvário, foi. E foi destruído ali, foi. Então vamos lá. Hebreus 2. Hebreus 2,14, olha lá. Eu quero ler aqui, desde o versículo 5, diz assim, Hebreus 2,5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ele está falando de um mundo que há de vir. Ele não veio, não chegou ainda, nós vivemos pela fé. É um mundo novo, onde a igreja vai reinar.
Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Agora presta atenção. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente ele participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, isso aqui é verdadeiro, para que por sua morte... Não, pastor, não. Não, isso não pode ser verdade. Não, mas você acredita na Bíblia? Então está escrito isso aí, pelo amor de Deus, está escrito isso aí. Agora eu vou voltar para Daniel 10. Para que por sua morte destruísse. O que é uma coisa destruída? Ela existiu, mas foi totalmente destruída. O que existe agora é poeira e pedaço. Destruída. O diabo foi destruído, foi, meu irmão, ele está vivo. A cabeça dele foi pisada, o corpo dele é um fracasso, é uma falência. Destruído! Vamos acreditar ou não vamos? Pelo amor de Deus! Você quer acreditar, acredita. Quer levar óleo orado? Leva! Quer pegar rosa ungida? Menos essa, que essa aqui está muito bonita. Essa não é ungida. Quer acreditar nessa parafernália de feitiçaria evangélica? Acredite! Eu não acredito. Agora, aonde aconteceu tudo isso? E despojando os principados e potestades. Onde Cristo morreu? Na cruz. Então a morte dele aniquilou o diabo, meu irmão. Aniquilou o diabo. Agora o diabo quer que eu creia na grandeza dele e veja ele dentro da minha casa, e veja ele na vida de todo mundo, veja ele dentro da igreja, veja ele em todo lugar. É isso que ele quer que a turma creia. E está tendo vantagem na cabeça de muitos. Mas na morte do Senhor Jesus, eu vou participar da ceia, eu vou anunciar a morte dele. O que aconteceu na morte dele, entre outras coisas? O diabo foi destruído. Então a ceia também anuncia a derrota do diabo. Anuncia a derrota do diabo. Agora o diabo vai ter o tamanho que você der para ele. Se você acreditar que ele te toca, quem sabe você já está sendo tocado, quer ter tua fé, seja feito conforme a tua fé. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, pelo amor de Deus, olha para a palavra, olha o Novo Testamento. Tudo que aconteceu antes da cruz era aquilo mesmo. Mas depois da cruz começa o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança. Tudo mudou. Tudo mudou, meu. Se eu quiser viver na velha aliança, eu vou ter aquela cabeça da velha aliança. Mas se eu tiver visão da nova aliança, eu vivo na nova aliança.
Eu ando na nova aliança. Então tem que entender que mudou. Saiu do comunismo. Qual é o nosso sistema de governo? Entrou democracia, né? Dois governos totalmente diferentes ou não? Comunismo, todo mundo dominado, alguém controlando tudo, brigando. A democracia, você é livre, né? Se bem que, né? Você é que vota, você é que escolhe, você é que reina, sim ou não? Quer viver debaixo do comunismo? Vive lá na velha aliança. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Olha o rei, olha o rei, olha o rei, olha o rei. Não pode, não pode, olha a guerra, a batalha, vai, pega a espada e luta. Na nova aliança, creia no que Jesus já fez por você. E vive em liberdade. Vive em liberdade. Você acredita nisso? Aí você pode falar assim, pastor, meu marido não é crente, não é o diabo. Pastor, meus filhos dão um trabalho, não é o diabo. Entenda isso, queridos. Isso aqui que eu estou te pregando é para salvo. Às vezes a gente gostaria que toda a família fosse salva, mas eles não são, estão na mão do diabo. O que eu vou fazer? Gostaria que as minhas tias, meus irmãos, meus sobrinhos, todos fossem salvos. E algumas coisas que acontecem com eles me entristecem, que eu não gostaria que acontecesse. Mas eu estou dentro do Evangelho, estou salvo. Eles não. Vocês estão entendendo? Então nós vivemos rodeados de pessoas que às vezes trazem problemas para nós, não são salvos. Mas o diabo não está reinando na minha vida. Não é porque a minha irmã tropeçou, bateu a cabeça, que o diabo está reinando. Na minha vida não está, não. Eu saí do império das trevas. Agora, minha irmã não. Fico triste, vou sofrer uma dor no coração. Sim, mas mantenho a minha posição de fé. Eu fui liberto do império das trevas. Fui liberto, ela não crê, o que eu posso fazer? Vocês estão entendendo isso? É uma questão pessoal de cada um, é uma fé individual de cada um, é uma posição individual. Não adianta falar assim, querendo o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Se isso da tua casa não acreditar, não vão ser nunca. A tua salvação não vai salvar ninguém. Pode influenciá-los bem, mas se eles não acreditarem, estão perdidos. Essa que é a verdade. Você aceita isso? E volta só um pouquinho, nós já vamos já ministrar a ceia. Aquele Colossenses, né, que nós já vimos muitas vezes. Colossenses 1,13. Quando eu encontrei Jesus, eu fui salvo, se cumpriu tudo que ele fez na cruz instantaneamente na minha vida. Só que eu não aprendi, não sei. Mas ele está falando da grandeza da obra de Cristo. Ele diz no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou nos tirou da autoridade ou potestade das trevas, nos tirou, nos libertou. Gosto mais de libertou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi um liberto ou não do império das trevas? Você foi transportado ou não para o Filho do reino do seu amor, no qual, neste reino onde você está, nesta dimensão espiritual onde você está, nós temos a redenção, fim do cativeiro pelo sangue, não por esforço, não por obras. Temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Então agora nós vamos tomar a ceia. O que nós vamos ter em mente? Na morte do Senhor Jesus na cruz, seu sangue derramado, seu sacrifício, o inimigo foi destruído, despojado, e eu sou liberto do império das trevas. Tá bom? E nós vamos cantar aquele Deus restaurou a nossa sorte. Não ensaiamos, vai assim e vai sair.